Fala pessoal, estou fazendo essa aula para vocês com conteúdo de Sociologia do segundo bimestre. Nessa introdução aqui eu coloquei o que nós vamos trabalhar dentro da disciplina de Sociologia. É uma continuação, porque no primeiro bimestre nós vimos processo de socialização, o que é Sociologia, estudamos Auguste Comte e agora nós vamos dar continuidade. Só que nesse segundo bimestre nós vamos trabalhar com um sociólogo chamado Émile Durkheim. Ele foi responsável por colocar a disciplina de sociologia nas universidades como uma disciplina institucional. Aqui eu deixei enumerado para vocês o que nós vamos aprender aí. Primeira parte, que no caso é a aula 1 de hoje. Émile Durkheim, Vida e Fatos Sociais. Aula 2, Consciência Coletiva. Aula 3, Solidariedade Social Orgânica e Mecânica. E aula 4, Suicídio. Os tipos de suicídio que o Durkheim analisa se tratando da sociedade. Então, o objetivo da aula: compreender a visão de Émile Durkheim sobre indivíduo e sociedade. Eu aconselho vocês a fazerem as anotações devidas, porque se você tiver alguma dúvida, pode deixar lá no Google Classroom e assim que possível eu vou respondendo vocês. Então tá aí a imagem, né, do Durkheim, essa pessoinha aí. Ele viveu entre o período de 1858 e 1910. Se nós analisarmos esse período que ele, né, veio a falecer, tá mundialmente o contexto histórico tá vivendo um período aí da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a gente tem que ver como que ele vai analisar as pessoas, a sociedade inserido nesse contexto que ele viveu. O Durkheim, pessoal, ele nasceu na França e ele, apesar do Auguste Comte ter criado, né, o termo sociologia, o Durkheim foi o primeiro a criar um método sociológico. O que significa isso? Ele definiu qual era o objeto de estudo da sociologia, que são os fatos sociais para ele. Contanto, ele vai dar uma autonomia para a sociologia, e quando ele faz essa autonomia da sociologia, possibilita que ela possa estudar de uma forma bem mais complexa a sociedade que está inserida. Ele viveu na Europa conturbada por guerras e no processo de modernização. O que seria essa modernização? Seria a introdução de novas tecnologias, seria as mudanças no contexto familiar, e isso tudo possibilitou, então, que ele pudesse desenvolver uma análise sociológica da sociedade e dos indivíduos. É bom a gente dar uma retomada nesse processo de socialização, porque o Durkheim ele vai partir do processo de socialização para explicar o que são os fatos sociais. Olha só para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos esse hemograma que trabalha a questão do processo de socialização. Aqui está escrito agentes de socialização: família, escola, amigos, os grandes meios de comunicação, que são a internet e a televisão. E nós temos aqui, pessoal, por exemplo, que foi um conteúdo trabalhado no primeiro bimestre, a família. A família, ela seria, então, o quê? Um agente de socialização primário. Por que um agente de socialização primário? Porque é ali onde nós aprendemos as primeiras regras, é onde nós aprendemos o que pode e o que não pode, nós aprendemos a falar o idioma que falamos, a comer com talheres, a se sentar de uma forma adequada, a utilizar roupas. Então, a família é o primeiro agente de socialização. Ela vai ensinar para a gente como se comportar diante de uma sociedade com outros seres humanos. Depois, quando nós criamos uma certa idade, nós vamos para um outro agente de socialização, que seria o quê? A escola. A escola
ela seria o agente de socialização secundário. E aí a gente tem que analisar que a escola, além dela passar a questão de conteúdo, ela também ensina regras sociais e contato com as diferenças. O que seria essa aprendizagem de conteúdo? São os conteúdos que os professores de vocês, das demais disciplinas, ensinam no decorrer do ano. As regras sociais seriam o quê? Entrar de uniforme, sem boné, pedir para ir ao banheiro, licença, obrigada. De uma forma bem assim descontraída, se a gente observar, a escola é uma espécie de presídio, né? Por quê? O recreio é o banho de sol, as coordenadoras, de uma forma bem, né? Não é uma forma de atingir, é uma bem descontraída. A coordenadora seria o quê? Uma espécie de carcereira, porque ela tem a função de observar e vigiar se vocês estão seguindo as regras sociais. E não é porque, tá implicando comigo. Não. É porque a escola tem um papel de ensinar para vocês as regras que devem ser seguidas dentro de uma sociedade, assim como a família. E outra coisa, essas regras que são aprendidas na escola e na família, vocês vão utilizar elas no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho tem hora para entrar, para sair. O ambiente de trabalho você tem que ter postura, não pode entrar com determinado tipo de roupa. Se vocês olharem, todos esses agentes de socialização estão construindo e moldando o indivíduo que é necessário para viver nessa sociedade. E o contato com as diferenças. Tem pessoas que têm religiões diferentes de vocês na escola, cor de pele diferente, classe social e assim por diante. Os amigos, um outro agente de socialização. O ser humano ele tem esse intuito de viver com outras pessoas. Na escola, se vocês observarem, tem o grupo dos CDFs, tem o grupo do pessoal que gosta de fazer bagunça, tem o grupo do pessoal que só está indo só para conseguir a média, tem o grupo do pessoal que quer estudar e quer conseguir uma nota boa. Enfim, são os grupos sociais. Os amigos que vocês possuem dizem do grupo social que você pertence. Os meios de comunicação, como a televisão e a internet, também fazem parte disso. Com a internet, vocês podem ter acesso a videoaulas, vocês podem aprender tutoriais, vocês podem aprender diversas coisas com o uso da internet e com a televisão. Tá bom? Então, o Durkheim, ele parte desse processo de socialização e ele vai explicar para a gente o que é os fatos sociais. Beleza? Então tá aqui essas imagens, né, uma forma de meme aí para mostrar para vocês a representação desses agentes de socialização. A família como primeiro, então a família aqui dos Simpsons, a primeira parte aí do processo de socialização, a escola como a segunda parte de socialização. E repare bem, o Bart ele sempre está cumprindo alguma punição por ele descumprir alguma regra social da escola. Isso mostra para a gente que todos esses agentes, eles fazem parte da construção do ser humano que somos nós. E todos nós passamos e ainda estamos, né, inseridos nesse contexto. E os grupos sociais. Isso aqui é o grupo social do qual Bart pertence. Você pertence a um grupo social. E isso tudo inseridos dentro dos agentes de socialização. Então, agora a gente vai entender aí o que são esses fatos sociais que o Durkheim trabalha. Vamos lá. Fato social, pessoal, são regras, hábitos, valores vinculados à sociedade. Toda sociedade existente, ela tem regras, hábitos e valores. Não existe uma sociedade que não possua isso. Lembrando que a gente trabalha dentro da sociologia com sociedades, no plural. O Durkheim vai definir que o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Então, para ele, os fatos sociais, tá, é que vão explicar como que determinada sociedade desenvolve o seu processo de socialização. E aí é bem importante que vocês frisem isso aqui, porque o Durkheim diz que a sociedade está acima do indivíduo.
O que seria isso? Para ele, a sociedade que vai moldar o indivíduo para viver nela. Então, a sociedade tem regras, hábitos e valores que vai construir, que vai moldar o ser humano que vai viver dentro dela. E aqui a gente pode analisar o que seriam esses fatos sociais. Então, tá aqui. Ó, o que seria? Realidade do indivíduo. O indivíduo está inserido em uma sociedade composta por leis, costumes e rituais. Todos nós estamos inseridos em uma sociedade assim. É só a gente analisar a sociedade brasileira no contexto de hoje, agora. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Com essa pandemia, a sociedade instaurou o quê, turma? Uma questão de isolamento social. As aulas estão suspensas presencialmente, tem limites, né, e restrições de certas pessoas que podem vincular ou ir e vir na sociedade. Isso tudo mostra o quê? Que a nossa sociedade ela está cumprindo regras e leis, porque ela precisa frear o avanço da Covid-19. Então, isso explicaria para vocês o que seria esse fato social. Esse momento de pandemia mostra como que a sociedade está agindo diante dessa situação. Esse indivíduo ele está inserido nessa realidade, todos nós estamos inseridos nessa realidade. E o fato social ele é caracterizado por quê? Por uma coerção, que a gente fala que é coercitivo, exterioridade e geral. Então tá aqui, ó, coerção, o fato social, tá? Vou marcar aqui para vocês. O fato social, então, ele estaria, né, caracterizado por uma, que é as características dele, ele estaria caracterizado por uma coerção. Então, o que seria isso? Algo coercitivo. Imagine aí uma questão coercitiva. A gente pode dizer a questão da punição e julgamento coercitivo. Vamos voltar no exemplo que eu dei para vocês da sociedade, do qual o momento que nós estamos vivendo agora. As pessoas que não estão cumprindo as regras sociais, elas estão sofrendo algum tipo de julgamento. Elas podem ouvir, por exemplo, você não pensa no coletivo? Você não está vendo que as medidas estão sendo cobradas e que nós, enquanto cidadãos, temos que pensar na coletividade, a sociedade coletiva? Então, é um exemplo de um fato social coercitivo. Ele se manifesta como força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Tem uma regra que foi estabelecida, se você não cumpre ela, você está o quê? Descumprindo, e óbvio, né? Você vai sofrer uma coerção com isso aí. Como que se manifesta essa ação coercitiva? Adotamos um idioma, uma forma de família, e também ela pode se apresentar sob formas de sanções, que é o exemplo que eu dei para vocês da sociedade, momento que está vivendo agora. A outra questão do fato social, exterior, de exterioridade. O que significa isso? Está independente das nossas vontades. Não fomos nós que estabelecemos que as pessoas têm que ficar no isolamento social, né? Foi criado todo um comitê, como a Organização Mundial da Saúde, foi criado toda uma regra para justamente falar para o indivíduo que ele tem que ficar no isolamento social. Então, é um fato social exterior a mim e a vocês, porque não fomos nós que decidimos isso. Então, é exterior ao indivíduo, assim como as regras e leis sociais. Então, além desse exemplo que eu dei para vocês, que foi criar esse comitê, criou regras e tudo mais, a gente tem as leis brasileiras, que elas foram criadas antes da gente nascer e elas estão aí para punir, para vigiar, para fiscalizar as ações que os seres humanos fazem. E o fato social é geral quando ele é praticado e entendido por todos. Por exemplo, nós temos o hábito da escola, de estudar. É algo praticado por todos nós. Todos nós fazemos essa ação. Nós temos o hábito de almoçar,
jantar, né? Algumas pessoas têm esse hábito, é um costume, é geral, é uma regra, aí entra naquilo que eu falei, né? O que são os fatos sociais? Regras, leis, costumes e rituais. Os fatos sociais são divididos em coercitivos, exteriores e gerais. Um exemplo de fato social coercitivo, pessoal, além desse exemplo que eu dei do Covid, vamos supor, imagina, você vai em um restaurante, lá no restaurante você vai pegar o seu prato e ao invés de você pegar a colher para, né, retirar o arroz ali, você põe a mão e joga o arroz no seu prato. Todas as pessoas que estão em volta de você vão fazer um julgamento daquela ação sua, porque eles não esperam que um ser humano ponha a mão no arroz e coloque no prato. Espera-se o quê? Que ele utilize o talher. Por que isso? Justamente porque nós passamos por um processo de socialização que foi ensinado para nós como nós devemos agir. Bom? Então, turma, essa aqui é a nossa aula de Emile Durkheim, um pouco da história dele aí e um pouco da questão do que são os fatos sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá no Google Classroom que eu vou responder para vocês. E para quem pode ficar no isolamento social, fique, cumpra direitinho. E eu espero que esse momento passe logo. Até mais!